Irmãos, abram suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 15. Não, deu certo aqui. Deu certo, valeu, obrigado. Pronto, 22 ao 35, diz assim: Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Então voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. E também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas põe-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Samuel disse: Tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei de Israel. Queridos, nós começamos no domingo passado a falar sobre o que vocês estão aprendendo na lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. E nós vimos na semana passada como o povo de Israel rejeitou a Samuel, rejeitou a Deus pedindo um rei para Israel. E nós tivemos refletido sobre essa questão e alguns pontos que foram interessantes da vida de Samuel. Hoje nós queremos dar continuidade ao fato de que o povo pediu um rei e esse rei foi escolhido ali por Deus da forma como o povo gostaria que fosse o rei. Não foi uma pessoa segundo o coração de Deus, mas foi um povo, foi um rei que foi escolhido pelo aquilo que os homens entendem que é o melhor para eles. Então Deus escolhe um homem do agrado do povo. Vejam aí em 1 Samuel capítulo 9. Em 1 Samuel capítulo 9, diz, o versículo 1 diante, diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo.
E ali, no versículo 7 de 1 Samuel capítulo 9, Deus fala para Samuel. E ali, no versículo 7 diz: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Então veja, quando Samuel escolheu ali Saul, Deus escolheu através de Samuel Saul para reinar sobre Israel. Ele estava olhando ali não para o coração de Saul, mas para as qualidades que Saul tinha, de acordo com o que os homens olham na aparência desta pessoa chamada Saul. Então o que é que Saul tinha que faz com que os homens priorizem suas escolhas? Tinha beleza. Saul tinha altura, envergadura. Saul era um guerreiro. Saul tinha força. Portanto, essas são características que muitas vezes nós, seres humanos, levamos em consideração quando queremos muitas vezes nos aproximar de uma pessoa, de sermos amigos de uma pessoa, de queremos escolher uma pessoa para alguma atividade, um cargo que ele venha exercer. São características exteriores, é o fenótipo da pessoa que está ali indicando o que os meus olhos estão vendo para que eu possa escolher aquela pessoa. E Deus então escolhe Saul, e ele escolhe de acordo com as características que nós, como seres humanos, teríamos olhado e dito assim: esse é o homem que nós queremos para reinar em Israel. Características puramente humanas. E eles então não olharam, o homem não olha para o coração. E é interessante porque quando nós deixamos de olhar para o coração, nós deixamos de observar alguns defeitos, alguns problemas que essa pessoa tem, que nós só vamos identificar ao longo da nossa caminhada com essa pessoa. Veja que Saul era um homem obstinado, diz aqui nesse texto que nós lemos em 1 Samuel capítulo 15. Ele era obstinado. E essa palavra obstinado no hebraico significa dizer que ele era um homem insolente, que ele era um homem arrogante. E por ser insolente, por ser arrogante, ele era uma pessoa que olhava para si. Ele era um ególatra, um homem que estava centrado em si mesmo. Portanto, ele tinha uma idolatria de si. Era o egocentrismo dele que fazia com que ele fosse arrogante, que ele fosse insolente. E isso, na Bíblia, nós chamamos de desobediência. Saul era um homem que tinha essa característica de ser desobediente a Deus, porque ele entendia que as suas escolhas muitas vezes foram melhores do que as escolhas de Deus. E sobre esse aspecto é que nós queremos refletir nesta manhã, porque a desobediência foi o pecado que tirou o homem da presença de Deus. Lá no Éden, quando Deus disse: não coma do fruto dessa árvore, que o homem comeu, ali foi o pecado mortal do homem. A desobediência é o pecado que habita no coração do homem, que muitas vezes nós não conseguimos refrear os nossos impulsos de fazer aquilo que desagrada a Deus. Saul era esse homem, desobediente. Nós vamos ver, por exemplo, ali no capítulo 13 de 1 Samuel, que Samuel disse para Saul: olha, ele estava em guerra com os filisteus. Os filisteus começaram a se aglomerar em torno do exército de Israel. E Saul então começou a se preocupar com aquela situação. E Samuel disse a ele: olha, espere 7 dias, e depois de 7 dias nós vamos levantar um holocausto para consultar o Senhor sobre essa batalha. Passou-se os 7 dias, e Saul disse assim consigo mesmo: Samuel não vem, então eu mesmo vou realizar esse holocausto. E ele fez o holocausto. Só que muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisas que não estão dentro da nosso espectro de responsabilidade. Nós muitas vezes queremos ser proativos, e devemos ser proativos. Nós precisamos ser proativos dentro daquilo que foi nos incumbido como responsabilidade do que nós precisamos fazer. Nós não podemos entrar na seara dos outros, porque os outros têm as suas responsabilidades. Quem era responsável para
fazer o holocausto, o sacrifício ao Senhor, era Samuel e não Saul. E Saul entra na esfera de responsabilidade de Samuel, e com isso ele pecou. E Samuel disse que você fez uma loucura, porque você fez o que não estava autorizado a fazer. É interessante isso, né, irmãos? Porque a nossa proatividade às vezes nos faz entrar na esfera dos outros. É muito comum a gente ver isso na igreja, nos ministérios. Nós somos responsáveis por ministérios e muitas vezes queremos ser tão proativos na igreja, e nós ultrapassamos os nossos limites e entramos na responsabilidade dos outros, das nossas igrejas. Foi o que Saul fez. Saul, ele não acreditou que o profeta ia, ele não esperou que ele fosse para consultar o Senhor em holocausto, e ele ali desobedeceu a palavra de Deus, porque ele não estava com a responsabilidade, ele não tinha essa responsabilidade de oferecer o holocausto. Então veja aí, 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 11, a gente vai ver esse primeiro conflito que houve ali entre Saul e Samuel. Versículo 11, Samuel perguntou: o que foi que você fez? Quando ele chegou lá, Saul já havia feito o sacrifício. Então Samuel pergunta: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E em 1 Samuel capítulo 10, versículo 8 diz: tu porém descerás adiante de mim. Quando Samuel disse ali para ele: olha, espera 7 dias, vejam aí, tu porém descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu vá a ti e te declare o que hás de fazer. Essa foi a ordem que ele desobedeceu. É interessante, irmãos, que a gente precisa entender esse conceito de obediência, porque muitas vezes a nossa obediência é apenas parcial. Muitas vezes nós não obedecemos de nenhuma forma, e a desobediência ela está tanto no contexto daquilo que você faz de forma incompleta, como aquilo que você não faz. E desobedecer, portanto, é um impulso interior que leva a pessoa a fazer o que ela acha melhor e não o que lhe mandaram fazer. Essa é a desobediência. Deus manda fazer e você acha que é melhor fazer de outra forma, você faz, ou você faz pela metade, como foi o que aconteceu no capítulo 15 de 1 Samuel. Então isso na Bíblia é idolatria, é a idolatria de si mesmo. É você olhar para si se acha que você tem autossuficiência, capaz e é mais capaz de decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então muitas vezes a obediência é uma forma de testar nossos limites ou afirmar a própria autonomia, sendo que muitas vezes não é um comportamento isolado, mas um padrão repetido e persistente. Nós somos desobedientes não por um acaso, aconteceu naquele momento, mas é um padrão humano. A desobediência faz parte da natureza humana quando nós não temos controle sobre isso. E aí nós o fazemos repetidamente. Foi o que aconteceu com Saul na desobediência, ali no capítulo 13 de 1 Samuel, no capítulo 15 de 1 Samuel e em várias outras situações em que é relatado no livro de 1 Samuel. Então a desobediência, ela pode acontecer, irmãos, e eu quero que vocês prestem atenção.
A desobediência, ela pode acontecer não apenas com Deus. O ser humano, ele é desobediente em várias esferas. Você pode ser desobediente a seus pais, né? Você pode ser desobediente às autoridades constituídas. Toda autoridade constituída é permissão de Deus que é destruída. Nós podemos ser desobedientes às várias situações, por exemplo, dentro da igreja, aos princípios, né, dentro da igreja que você, ou as doutrinas da igreja da qual você faz parte. Então existem várias esferas, mas em qualquer uma delas é bom que a gente entenda que a desobediência na Bíblia é rebeldia. Quando nós nos rebelamos contra uma ordem de Deus, quando nós nos rebelamos contra os nossos pais, quando nós nos rebelamos contra as autoridades constituídas, nós estamos sendo rebeldes, e portanto a Bíblia considera isso rebeldia. E eu quero pensar então em algumas situações em que nós somos rebeldes a Deus. Olhando para a figura de Saul, as causas da desobediência de Saul, nós podemos olhar para dentro de nós podemos perceber aquilo que nós ainda precisamos corrigir, para sermos servos fiéis e andarmos debaixo da vontade de Deus, segundo a palavra que Ele nos revelou. E a primeira causa da desobediência de Saul foram as circunstâncias. Olhando para o capítulo 13 e para o capítulo 15 de 1 Samuel, que nós olhamos aqui pela manhã, nós vamos ver que as circunstâncias, Saul não queria ir à batalha sem antes consultar o Senhor, mas havia circunstâncias diferenciadas ali, porque ele começou a perceber que o exército dos filisteus era muito grande. Ele começou a perceber que o povo estava indo embora, estava se debandando dos guerreiros que ele tinha ali para guerrear contra os filisteus. E as circunstâncias, portanto, fez com que ele pudesse tomar uma decisão. E aí você pode dizer, realmente, uma situação dessa, o que fazer? Precisamos ser proativos, pastor. O que fazer nessa situação? Na verdade, quando ele tomou a decisão de fazer, como eu disse, ele ultrapassou o seu limite de responsabilidade. Mas não apenas isso, ele deixou de confiar no Senhor, de que o profeta iria até lá, para realizar os sacrifícios e ali ouvir a voz do Senhor. E o Senhor falou através de Samuel, espera 7 dias, e ali eu estarei para realizar os holocaustos. Então as circunstâncias, muitas vezes, irmãos, nos fazem pecar pelo lado da desobediência. Vejo aí em 1 Samuel capítulo 13, versículo 12. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, diz assim: eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, diz Saul, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então, as circunstâncias são, muitas vezes, motivos de nós ultrapassarmos os nossos limites e sermos desobedientes a Deus. O povo, qual era a circunstância? O povo ia se espalhando, Samuel não foi no prazo combinado, os filisteus haviam se juntado demais. Essas foram as circunstâncias que fez com que Saul tomasse essa atitude. E as circunstâncias, portanto, são fatores que nos levam à desobediência. Pode ser a pressão do momento, pode ser um problema de saúde, pode ser a possibilidade de perda, e quando você se vê diante de uma possibilidade de você sentir dor, sacrifício, perda, alguma coisa, você quer tomar uma atitude em relação àquilo que está acontecendo, e muitas vezes as atitudes que nós tomamos são atitudes que desagradam a Deus. Saul temeu a derrota pelo avanço dos filisteus que havia mandado todo o exército, por isso ele tomou a decisão de desagradar ou de ser contrário às ordens de Deus. E eu fico pensando, quantos servos do Senhor, em determinadas circunstâncias, diante de uma perseguição, de uma situação difícil na sua vida,
procuram alternativas para resolver sua situação, e são alternativas que desagradam a Deus. Cedem a caminhos claramente divergentes da palavra de Deus. Casais de namorados, por exemplo, é muito comum a gente, dentro da igreja, hoje em dia, casais que não respeitam os limites, e ultrapassam os seus limites. Muitas vezes a gente tem que, às vezes, realizar casamentos urgentes porque ultrapassaram limites. Cônjuges, o trabalho, a situação financeira, os serviços na igreja. E nós tomamos situações, muitas vezes, que desagradam a Deus. Vocês se lembram que a arca estava sob o domínio dos filisteus? Eles devolveram a arca e Davi foi buscar essa arca. E quando ele foi buscar a arca, ele queria fazer o melhor para Deus. Então ele disse assim: eu vou preparar um carro todo de ouro, colocar essa arca sobre esse carro e levar de volta para Jerusalém. Só que tem uma coisa, irmãos, Deus disse assim: quando essa arca for transportada, ela tem que ser transportada, colocar as argolas nas arcas, tem que colocar uma vara de madeira, e os sacerdotes, os levitas, é que vão transportar essa arca. E Davi, bem intencionado, ele preparou um carro todo bonito para transportar a arca, e ele teve as consequências, porque ele desobedeceu a Deus. E muitas vezes nós podemos estar até bem intencionados, queridos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o inferno está cheio de boas intenções, porque muitas vezes, bem intencionados, nós realizamos coisas que desagradam a Deus. Existem circunstâncias que levam as pessoas a pecar pela facilidade do momento, Por exemplo, o Senhor disse a Caim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominar. Quando ele quis matar Abel, Deus foi lá para Caim e disse assim: olha, o pecado jaz à porta do teu coração e cabe a ti dominar. Mas a facilidade, a tentação do momento fez com que ele não fechasse a porta do seu coração, e é isso que muitas vezes acontece. A segunda causa da desobediência de Saul, que a gente observa, foi exatamente o fator da sua autoconfiança, da sua arrogância, da sua egolatria. Ele era um homem egocêntrico, era um homem que confiava nele. Portanto, as decisões que ele tomou diante daquelas circunstâncias foi porque ele entendeu que o melhor para aquela situação era ele fazer o que havia feito. Interessante que aqui nesse capítulo 15, Deus diz que não deixasse nem um ser vivo dos amalequitas, nem um ser que respirava vivo entre os amalequitas. E o que é que ele fez? Ele preservou o rei Agag, e os melhores do rebanho dos amalequitas ele levou para o seu acampamento. E ele então desobedeceu ao Senhor. E muitas vezes, nessas desobediências, nessas rebeldias, nós queremos justificar que aquele caminho que nós tomamos foi o caminho certo. E muitas vezes, irmãos, os argumentos são tão assim profundos, que a gente muitas vezes pensa que realmente o melhor era fazer aquilo que foi feito. Muitas vezes nós queremos fazer algo que nos agrada, queremos fazer algo que é bom para nós, e nós desobedecemos a Deus e nós justificamos: olha, nós fizemos isso porque era melhor assim. E quem tem justificativas? E Saul, ele tentou justificar para Samuel aquilo que ele havia feito. E se a gente for olhar para a justificativa de Saul, a gente vai dizer assim: realmente tem sentido o que ele falou, mas tem sentido o que ele falou aos nossos olhos, não tem sentido para Deus, porque foi desobediência à palavra de Deus. Então vejam, eu quero mostrar aqui esses argumentos que Saul usou naquele momento. Vejam aqui, por exemplo, no capítulo 16, a partir do versículo 18.
O Senhor enviou a este caminho e disse, o Senhor o enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los, porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel, e aí vem os argumentos dele, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Judá. Olha que argumentos, né? Olha, ele pegou o que tinha de melhor para oferecer a Deus. Mas, irmãos, não foi isso que Deus disse. Deus disse assim, não deixe nada vivo, extermine tudo. E ele disse assim, mas eu segui a ordem do Senhor, eu exterminei os amalequitas, mas ele deixou o rei de Amaleque. Então ele foi numa obediência parcial, e ele tentou argumentar que aquela decisão que ele havia tomado, e uma decisão por si mesmo, era o melhor a ser feito naquele momento. E muitas vezes, irmãos, nós queremos justificar, né, a nossa desobediência. E a nossa justificativa, às vezes, é tão assim, né, profunda, cheia de argumentos, que a gente pensa que realmente, né, aquilo que foi feito, fulano realmente fez isso, foi bom. Mas, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Porque as consequências da nossa desobediência, da nossa rebeldia, são mais sérias do que vocês podem imaginar. Saul perdeu o quê? O seu trono. Perdeu a herança dos filhos serem reis em Israel. E ele, naquele momento, né, ele foi retirado dele o Espírito do Senhor. Ele ficou por conta própria. Deus não matou, Deus não exterminou, mas ele deixou Saul por conta própria. Nós precisamos, irmãos, deixar de justificar os nossos erros, olhar para dentro de nós e olhar para a palavra de Deus e não querer justificar, mas sim perceber que em nós existem muitas coisas que ainda precisam ser corrigidas. E uma das coisas é andarmos segundo a palavra de Deus, em obediência à vontade de Deus e à palavra dele. E o que a gente vê é que diante disso Saul inverteu os valores. Saul inverteu os valores divinos para uma boa aceitação pelo Senhor. E Samuel aponta esses valores. E eu quero colocar isso para vocês. E eu já estou caminhando para o fim aqui. Em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 22, está escrito, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, e aqui está a rebelião, que é a desobediência, é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, que é a arrogância, é como a idolatria e o culto a ídolos no lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei em Israel. De que forma Saul inverteu a ordem de prioridades de Deus? Quando ele fez o holocausto antes de obedecer. Eu fico pensando, irmãos, que Samuel deu uma lição aqui em Saul.
porque ele acompanhou Saul no holocausto que foi feito após ele dizer essas palavras, mas logo em seguida ele mandou chamar o rei de Amaleque e ele ali matou o rei de Amaleque. O que ele queria mostrar é que antes de nós oferecermos sacrifícios ao Senhor, antes de nós estarmos aqui diante do altar de Deus em culto e em adoração ao Senhor, nós precisamos antes passarmos a perceber aquilo que precisa ser corrigido em nossos corações e buscar obediência a Deus, porque quando nós não somos obedientes ao Senhor, tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor é rejeitado, assim como ele rejeitou o holocausto de Saul. Ele rejeita todos nós que entramos na sua presença, mas temos uma vida de rebeldia, uma vida de desobediência a Deus. Nós precisamos, nesse aspecto, que Saul inverteu os valores. Por isso é que Samuel diz, aqui no versículo número 22 em diante, ele vai dizer: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. 3 coisas aqui Samuel colocou. Primeiro, o obedecer. Segundo, é o ouvir, porque você só pode obedecer se você for capaz de ouvir. E ouvir no sentido de ouvir, guardar e fazer aquilo que você ouviu. E o terceiro é ter a humildade de se colocar diante do Senhor para obedecer aquilo que Ele mandou ser feito. Né? Quando Ele diz que a obstinação, né? Então ele está falando que nós não podemos ser arrogantes, autoconfiantes, mas nós vivemos na dependência total do Senhor. Eu quero então concluir, irmãos, dizendo o seguinte: Samuel comparou os erros de Saul a coisas que são importantes que nós possamos guardar ao final dessa mensagem. Primeiro, ele disse que a rebelião, a desobediência é como uma feitiçaria. Feitiçaria era a adivinhação daquela época, a adivinhação a serviço de Satanás. Os feiticeiros adivinhavam, usavam de produtos químicos, portanto de drogas, e eles viviam de enganar o povo através da adivinhação, e isso por trás tinha um espírito maligno sobre eles. E ele então faz a comparação entre a obstinação, que é a arrogância, com a idolatria. Todas as vezes que nós somos arrogantes no sentido de nos acharmos melhor, e somos capazes de fazer algo melhor do que aquilo que Deus manda fazer, como Davi fez, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. E eu então quero concluir esta mensagem. Eu quero exortar a igreja, queridos. Eu quero que a igreja possa viver